quando Deus habla, uma coisa é que você escute alguém falar. Outra coisa é quando você escute a voz de Deus. Porque quando você escute a voz de Deus, como disse a canção, que é um salmo, depois você pode ler o Salmo 29, que ele disse que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor rompe os cedros. Só a voz. O cedro é um árvore que ele tem 40 metros de altura e 13 de diâmetro. Ou seja, de tão grande e tão ancho que é um árvore de cedro. E Deus solo com sua voz. Solo a voz do Senhor. Não hace falta um nacha. Só a voz. Quando você escute a voz de Deus, essa voz lhe guia, essa voz quita de você a inseguridade, o medo. A voz de Deus, quando você a escuta, lhe dá seguridade, lhe dá força para que você possa lutar. Mientras a pessoa não escute a voz de Deus, então ela se vai guiar por las vozes que há nesse mundo. Há muitas vozes. Onde você vai escutar uma voz. Você prende no televisor, está aí, uma voz, alguém falando. E dependendo do que habla, isso lhe vai afetar, isso lhe vai atrair dúvidas, medo, preocupação. Você vê que hoje você vê noticieiros e você não escuta boas notícias. Você só escuta problemas. É o narcotráfico, é o problema da violência, é o problema que mataram não sei quantos, é o problema da economia do país, é o problema esse, problema de aqui. Só traem preocupações. São vozes. Quando você entra na internet, você entra em redes sociais, você vai escutar vozes, palavras. Você vê que hoje há pessoas que nem vão ao médico, ela consulta por ele. Ela agora consulta por ele Google. Ela entra aí e coloca, e aí aparece para ela, e ela sigue essa voz, não sabe nem quem é, mas ela sigue essa voz. Ela sigue essa voz. O diabo, ele usa todos os meios para que você não escute a voz de Deus. Por isso muita gente não consegue ler a Bíblia. Ela não consegue, ela começa a ler a Bíblia, lhe dá sonho. Ela começa a ler a Bíblia, lhe dá cansaço. Ela pode ler qualquer outra coisa que não lhe dá. Mas quando ela começa a ler a Bíblia, os olhos pesam. Ou estou equivocado? Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você escute a voz de Deus. Porque ele sabe que quando uma pessoa escute a voz de Deus, essa pessoa será transformada. Jesus disse assim: conhecereis la verdade, e la verdade usará que? E que verdade é esta? É a palavra de Deus, é a voz. Quando você lê a Bíblia, você está escutando a voz de Deus, é Deus falando. Mas quando você tapa seus ouvidos para essa palavra, que é a voz de Deus, você se vai llenar de outras. E essas outras vozes levam a levar à la caída, levando a levar ao fracasso. Por que as pessoas decidem separar-se? Por que ela se divorcia? Porque ela escutou vozes que lhe disseram: ele não vai cambiar, ele não tem remédio, árvore que nasce torcido jamais endereça sua rama. Ou seja, a pessoa, por escutar essa voz, ela decide separar-se. Ela escuta a voz da mamá que lhe disse assim: não, minha hija, melhor separa-te, porque eu lo vivi com tu papá. Homem igual, todos são iguais, melhor déjalo. É assim. E a pessoa toma a decisão de deixar seu matrimônio, separar-se de sua esposa, de seu marido, por dar ouvidos a vozes, mas que não é a voz de quem? Não é a voz de Deus. Por que a pessoa intenta suicídio? Por quê? Se você, por exemplo, está aqui e você já intentou contra a sua vida, por que você falou isso?
Porque você sabe, havia uma voz que lhe dizia: mata-te. Tu não sirve para nada, nadie te quer. Tu eres mala madre, tu eres mala mulher. Mejor muérete. Ou então se a voz lhe diz assim: mata-te para que ele sufra por lo que ele tem isso. Porque ela foi traicionada por la pareja, e a voz disse para ela: mata-te porque ele vai sofrer, ele se vai sentir culpado. E ela vai e se mata. Por quê? Porque ela escutou uma voz. Uma voz que la convenceu que morir era a melhor solução. Uma voz. E uma voz que vai falando na cabeça de ela e vai dando para ela hasta as ideias de como hacerlo. Essa voz vai ensinando, se você se tira aqui debaixo desse trailer, não vai sobrar nada. Tira-te aqui na via del metro, porque aí não vai. Ou então agarra essa pistola aqui, ponga aqui, Ou então agarra esse cuchillo aí, corta-te aqui, E já mostra, essa voz ensina a pessoa como ela vai ser. Você vê que a pessoa vai escutando vozes que vão ensinando-la a ser o que é malo. Você vê às vezes ninhos. Você vê como que pode um ninho de 10 anos, 12 anos, ele a ser coisas maldadosas. Na criatura, já com maldade. De onde vem essa maldade? É essa voz que habla, que ensina o ninho, a laninha, as coisas erradas. É uma voz. Agora imagine-se, se você escute a voz de Deus. Essa voz que quando ela penetra em seu interior, lhe dá fortaleza para você vencer qualquer coisa, que lhe hace suportar qualquer situação que você tenha que passar. Eu queria mostrar para você um vídeo, para você ver o que é uma pessoa que escute a voz de Deus, de como a pessoa, quando escute a voz de Deus, ela resiste a todo, ela suporta a todo, e ela se mantém firme até o final, porque ela escutou a voz de Deus, a mesma voz que os profetas escutavam, que os patriarcas escutaram. Foi a mesma voz que falou com o mar, e o mar se calmou, em meio da tempestade. A voz de Jesus. Amém, gente? É uma matéria que nós outros estamos mostrando os miércoles, incluso lhe vou mostrar a segunda parte, uma outra história. Essa é a primeira, passamos incluso o miércoles aqui, alguns já viram, mas vale a pena ver de novo. De uma jovem que por causa de sua fé, ela sofreu, mas ela escutava a voz de Deus que lhe dava forças. Você vai entender a importância de escutar a voz de Deus, de realmente dar ouvidos à voz de Deus. Poderia apagar aqui, para que dê melhor? Por favor, coloque o vídeo, coloque atenção, por favor. En medio de los vastos y bellos paisajes de África, hay historias que permanecen escondidas en las sombras del continente. Los cristianos son atacados en 28 de los 54 países africanos, sufriendo las más diversas formas de violencia, como golpes, secuestros e incluso encarcelamientos y violaciones. En promedio, 13 cristianos son asesinados todos los días, casi 400 al mes. Senegal es un país laico que permite el culto libre y defiende la coexistencia pacífica entre diferentes religiones en el país. Sin embargo, las raíces de la tradición religiosa y su radicalismo llevan a graves persecuciones a los que se entregan al Señor Jesús.
persecución que normalmente viene de la propia familia del convertido. Solo 4% de la población es cristiana y más del 95% de los senegaleses son musulmanes. Algunas familias religiosas extremistas no aceptan la conversión de sus familiares al cristianismo y reaccionan de manera inimaginable. Episodio de hoy: del agua al vino. Nací de una familia musulmana. Mi vida fue marcada por enfermedades. Tenía un problema de fuertes dolores en el vientre. Era un dolor insoportable. Cada vez que iba al hospital para intentar saber qué tenía, me decían que no encontraban ninguna enfermedad. Luego los dolores pasaron a todo mi cuerpo. Cuando tuve a mi tercer hijo, ya no podía caminar. Así que fui a muchos lugares, pero nada de lo que hacía funcionaba, hasta que me llevaron a un brujo, que es un marabú, para hacer un trabajo. Allí hicieron varios rituales en mí. Amarraron cintas en mi cuerpo, me dieron amuletos para protegerme, pero eso solo empeoró y yo seguía sufriendo. Era tanto sufrimiento que llegué al punto de pedir morir. Y fue en esa época que alguien me hizo una invitación. Ella estaba yendo a la Iglesia Universal. Mi familia aceptó llevarme. Era un martes, cuando escuché la palabra de Dios por primera vez. El pastor dijo: tienes que creer que el Dios vivo de esta palabra te va a curar. Creí con todas mis fuerzas en esa palabra que escuché ese día. Entonces hice una oración sincera. Le dije: Dios, no sé cómo llegué aquí, pero todo lo que me dieron afuera para protegerme y que no lograron protegerme, las voy a desechar. Y voy a confiar solo en la palabra que escuche. Y ese martes, cuando hice esa oración, pude dormir sin dificultad. Mis piernas, que ya no podían moverse, en 3 días se volvieron a mover. Ya no necesité tomar el medicamento que usaba. Seguí yendo a la iglesia y mientras comprendía mejor la palabra, escuché sobre el bautismo en las aguas y decidí bautizarme. Le entregué mi vida a Jesús. En esa época llegó la fiesta tradicional de la religión. Mi esposo sacrificaba animales y toda la familia comía, pero le dije que yo no comería más esa carne porque ahora conocía la palabra de Jesús. Desde ese día comenzó mi lucha porque mi esposo decía: solo fuiste ahí para ser curada. Ahora que ya estás curada, tienes que dejar de ir a ese lugar. No vas a seguir yendo ahí, porque toda nuestra familia es musulmana. Pero le dije: yo descubrí la verdad, por eso le entregué mi vida a Jesús. No puedo parar, no voy a renunciar a mi fe. Entonces comenzó a golpearme. Recuerdo que incluso antes de que terminara la reunión, él entraba a la iglesia a buscarme. Me arrastraba a la fuerza para golpearme afuera y me golpeaba hasta llegar a casa. Él me decía: te voy a matar, nunca serás una cristiana. Un día toda la familia se reunió para hablar sobre mí. Agarraron el Corán y me dijeron que eligiera. Me dijeron: vas a elegir entre Jesús o el Corán y tu matrimonio. Si dejas la iglesia, tu esposo y tus hijos estarán contigo. Pero si continúas con esa idea, serás expulsada de esta casa y tus hijos no estarán contigo. Respondí: ya le entregué mi vida a Jesús, no voy a retroceder. Hasta que un día estaba caminando, varios hombres me rodearon y me tomaron por la fuerza. Me arrastraron y me metieron en un auto. Me llevaron a una aldea muy lejana. Cuando llegamos, me encerraron en una habitación oscura. Me secuestraron. Y ahí, en ese lugar, ya había un marabú esperándome. Dijo que iba a hacer un trabajo para sacar el nombre de Jesús de mi cabeza. 3 meses. Me encerraron durante 3 meses en una habitación. Prácticamente no me daban comida.
Cuando lo hacían, era una vez al día. Y había un joven que vigilaba la puerta de la habitación para que yo no pudiera escapar. Incluso para ir al baño, no podía ir sola. Un día, los brujos dijeron que para sacar el nombre de Jesús de mí, tenían que lavar todo mi cuerpo con un baño trabajado. Y me obligaron a tomarlo. Me tomaron de los pies y las manos y me llevaron al baño. Ya fueron quitándome la ropa. Quedé desnuda delante de todos. El hechicero comenzó a lavarme. Como intentaron varias veces quitarme el nombre de Jesús de la cabeza y no pudieron, se frustraron porque hacían todos los rituales para influenciarme, pero no servían. Y entre ellos estaban diciendo, esta mujer tiene algo, porque todos los rituales que hacemos no funcionan. Le pedía a Jesús que me diera fuerzas. No podía renunciar a mi fe. Entonces recordé los propósitos que hacía en la iglesia, de la palabra, y hablaba con Dios. Yo no sé por qué estoy pasando por esto, no sé, pero no voy a dejar de seguirte, no voy a parar. Si tengo que morir por ti, Señor, voy a morir. Ese día me golpearon tanto que me desmayé. Como en el cuarto no había cama para dormir, dormía en el suelo. Y ahí me acordaba de la iglesia, de los pastores, y hablaba con Dios. Dios, ayúdame porque ya no quiero dejar lo que comencé a aprender de ti. Señor, yo te lo pido, Jesús. El diablo ya no tiene el derecho de tocar mi vida, porque esta vida ya te la entregué, Señor. Cuando llegué a la iglesia, estaba ocurriendo el ayuno de 21 días para recibir el Espíritu Santo. Así que comencé a hacer ayuno de Daniel a mi manera, porque como estaba encerrada todo el tiempo, pensé, Dios, voy a hacer este ayuno de Daniel porque quiero despojarme de todo este mundo para estar solo contigo. No era época de ayuno de Daniel, pero quería hacerlo porque quería tener fuerzas para resistir. Así que empecé a hacer el ayuno. Buscaba el Espíritu Santo todo el día. Decía, Dios, necesito que estés en mi vida. Quiero recibir tu Espíritu. Solo he oído hablar que existes, pero ahora quiero conocerte de hecho y de verdad. Sé que no merezco nada, pero te suplico, entra a mi vida. Y así perseveraba. Buscaba al Espíritu Santo. Pasé 3 días buscando la presencia de Dios. Y un día recordé la Santa Cena de la que había participado en la iglesia. Así que agarré un pedazo de pan duro, un poco de agua y fui a un rincón. Me arrodillé y le dije a Dios, Dios, este pedazo de pan representa tu cuerpo, este vaso de agua por la fe representa tu sangre. Necesito fuerzas, te lo pido, Dios. Ten misericordia de mí. Dame tu espíritu porque hasta aquí, Señor, me has ayudado. Si no tengo tu espíritu, ¿cómo lograré continuar en tu presencia? Y ahí comí el pan y bebí el agua. En ese momento, supe que recibí una fuerza. No podía entender de dónde venía esa fuerza. Yo tenía paz. Estaba segura de que en ese momento el Espíritu Santo estaba dentro de mí. No entendía lo que me estaba pasando. Yo no pensaba en mis hijos, cómo estarían. Solo pensaba que Jesús estaba dentro de mí. Le dije a Dios, Dios, hazme salir de aquí para que pueda volver a la iglesia, para poder evangelizar a las personas. Y escuché una voz que decía, te sacaré de aquí. Al salir, camina. Camina, camina. Esa madrugada descuidaron la vigilancia y logré escapar. Comencé a caminar por la carretera de esa aldea sola. No tenía rumbo, solo obedecía esa voz hasta que vi un auto. En ese momento agité la mano y dije, llévame a Dakar, pero ahora no tengo dinero para pagarte. Y él dijo, puedes subir. Y sin explicaciones, me dejó en la puerta de la iglesia. Con la ayuda de pastores y obreros de la iglesia del país,
Astou Faye consiguió refugio seguro durante 4 meses. Por su decisión de seguir a Jesús, su esposo optó por el divorcio y la familia la abandonó. Astou no pudo ver a sus 5 hijas durante 9 años. En una decisión reciente, la justicia del país autorizó las visitas entre ellas. La hija mayor decidió vivir con Astou y seguir la misma fe de su mamá. Hoy, las 2 sirven a Dios como obreras, ayudando a los perseguidos de su país. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Le doy gracias a Dios por todo. Sé que la lucha continúa, pero toda mi vida está en sus manos. Porque Él fue el único que me sacó del sufrimiento del mundo y me trajo hasta aquí para salvar mi alma. Y lo único que quiero en esta vida es darles a los demás lo que he recibido del Señor. Hoy oro y ayudo a todos los que son perseguidos para que reciban la fuerza de Dios y alcancen la vida eterna. Y yo no voy a parar. Digam graças a Deus. Você vê o que és a verdadeira fé. Isso é a verdadeira fé. Ela dentro daquele cautivério, ela queria que Deus lhe dera seu Espírito para ela suportar o que ela estava passando. Ela queria o Espírito Santo não para poder decir que era ter o Espírito Santo, mas porque ela queria seguir a Jesus. Porque ela queria ser fiel a Jesus, manter a fé dela. Isso é cristianismo. Mas tudo isso porque ela só havia escutado a voz de Deus. Você vê, a voz de Deus falava com ele naquele cautivério. Aquela voz falava com ele, ela guiava. Assim que ela se recordara da igreja. Ela se recordou do ajuno de Daniel, que ela dia escutou dentro da igreja. E ela dentro do cautivério foi assim ajuno de Daniel. Ela escutou, se acordou de uma santa cena. Ela agarrou pedaço de pano e um vaso de água. E ela disse: Jesus está aqui, vai ser seu sangue, essa água vai ser seu sangue. E aquela mesma voz lhe disse: eu te vou sacar de aqui. Quando te saque, camina. E ela escutou essa voz. Você vê que quando Deus habla dentro de nós outros, Ele nos dá essa convicção, essa certeza. Então, se você vá o medo, se vá as dúvidas, basta que a pessoa lhe preste ouvidos a Ele. Ele disse assim em el Salmo 81, verso número 11, ele disse assim: pero mi pueblo não escutou mi voz, Israel não me obedeceu, por isso los entreguei a la dureza de su coração, para que anduvieran em seus próprios intrigas ou seus próprios caminhos. Ou seja, que Deus podia ser? Eles não queriam escutar a voz de Deus, então se Deus los entregou. A razão de la gente sofrer é porque elas não querem escutar a voz de Deus, elas não querem fazer caso à voz de Deus. E ele digo assim: se mi pueblo me odiara, se Israel anduviera que. Você se imagina, Deus, Ele vê o sofrimento das pessoas, e Ele disse: se Ele escutar a minha voz, se Ele me hiciera caso. É isso que Deus hace. Quando Deus lhe vê em seu dolor, em seu sofrimento, Deus sofre com você, porque Deus é um padre. Ele sofre a la par suya, Ele não lhe abandona. É você que abandona Ele. Ele não lhe dá a espalda, é uno que dá a espalda a Ele, quando não lhe quer obedecer. E Ele vê o sofrimento, e o que Ele disse:
se fulana me escutara, se fulano me escutara, se ele anduviera em meus caminhos. Aí ele disse assim, em um momento, eu subjugaria a seus inimigos e volveria mi mano contra quem? Esteve em um momento, no momento que a persona, ela decide, eu vou obedecer a esse Deus, como essa senhora, que esteve lá, a família se reuniu e digo, ou el Corão, ou a esse Jesus. E se tu quer dar com Jesus, tu perde tu marido, perde tus hijas, perde todo o direito da família. E ela preferiu Jesus. Ela preferiu Jesus. Se aparentemente ela estava perdendo, mas ela havia escutado a voz de Deus. Ela não podia negar aquela fé. Aquela fé que não era uma fé religiosa, era a fé bíblica, era a fé que tinha um fundamento em lo que está escrito. Amém, gente? Às vezes a pessoa deixa de vir à igreja porque um familiar falou mal da igreja para ela, porque um amigo lhe hizo um comentário contra a igreja, e por causa dessa pessoa ela abandona a igreja, abandona Jesus. E o pior é que quando ela vai ao fundo do poço, essa pessoa que falou com ela, que ela influenciou a sair da igreja, não lhe apoia, lhe dá as espaldas. Ou não é verdade? Ou seja, ela abandona Jesus por dar ouvidos a uma voz diabólica, que foi a voz de um amigo, de um familiar, foi a voz de uma pessoa endemoniada que falou tonterias contra a igreja, e ela lhe crediu a essa pessoa. E ela abandonou Jesus por causa dessa pessoa. Mas veja que quando a pessoa, ela obedece à voz de Deus, que é o único que Deus espera, em um momento, Ele derriba a los inimigos, Ele coloca a mano dele contra nossos adversários. Amém, gente? E ele disse mais, os que aborrecem ao Senhor, lhe fingiriam obediência, e o tempo de seu castigo seria para sempre, pero eu te alimentaria com lo mejor del trigo, com miel de la penha. Vê o que Deus quer para você. Ele quer dar a você lo mejor que Ele tem, lo mejor Deus quer dar. E a única coisa que Ele quer é que eu decida, eu vou obedecê-lo. Não me importa o que os demais digam, eu vou seguir a voz de Deus. Eu vou dar ouvidos à voz de Ele. Eu vou seguir o que Ele me orienta. Só isso que Deus espera de você, para que Ele possa cambiar sua história. Não importa quão hondo você haya tocado, não importa. Não importa como esteja sua vida, mas no momento que você decida de todo o coração, porque é uma decisão personal, nada Ele pode imponer isso. É uma decisão, como Ed, ela chegou na igreja e ela escutou uma palavra, e ela acreditou naquela palavra, e ela foi curada. Ela escutou uma palavra e tomou a decisão de bautizar-se nas águas. Nada ela convenceu, nada ele disse, não, tu tens que bautizar. Não, ela decidiu obedecer a essa voz, a voz de Deus. Se você obedece essa voz lhe vai guiar. Essa voz lhe dará forças, essa voz lhe sacará de seus problemas. Amém, gente? A voz de Deus, que é sua palavra. E eu vou orar por quem queira. O bispo, eu quero tomar uma decisão nesta manhã, e eu quero obedecer essa voz. Eu quero seguir essa voz. Eu quero que Deus me guie, eu quero que Deus hable comigo, eu quero que Ele me mostre sua vontade. Então, se eu vou orar por você que queira isso. Quantos queiram? Ponga-se de pé, você que quer, por favor, rapidamente. Coloque a mão em seu coração, por favor. Coloque a mão em seu coração, cierra os olhos. A voz do Senhor hace temblar el desierto. La voz del Señor hace temblar el desierto. La voz del Senhor quebra todos los cedros. La voz del Señor quiebra todos los cedros. Su voz
anuncia a majestade. Anuncia majestad. Su voz anuncia a santidade. Anuncia santidad. Com poder. Como um trueno. Oigo su voz. Trayendo cura. E liberação. Oigo su voz. Rompe las cadenas. Alivia al afligido. Sana los enfermos. E oprimidos. Al eco de su voz. Su poder hace al infierno caer. Nada y ningún mal puede prevalecer al eco de su voz. Rompe las cadenas. Alivia al afligido. Sana los enfermos y oprimidos al eco de su voz. Su poder hace al infierno caer. Su poder hace al infierno caer. Nada y ningún mal puede prevalecer al eco de su voz. Al eco de su voz. Oh, mi amado Senhor, essa pessoa necessita escutar tu voz, porque quando o Senhor habla, todo cambia, a mentalidade cambia, os objetivos cambiam, todo cambia desde adentro. Senhor Espírito Santo, mira para essa pessoa que nesta manhã toma uma decisão, Senhor, porque durante a vida ela sempre escutou muitas vozes, ela se deixou guiar por amistades, e amistades que la levaram a ser coisas que solo la hicieron sofrer. Aqui há jovens que os amigos la introdujeron para fumar marihuana, para usar a cocaína, a pedra. Aqui há jovens que os amigos influenciaram ela a praticar o cutting. Ela escutou as vozes desses amigos. Pessoas que escutaram as vozes de pessoas cercanas e tomou a decisão de separar-se, divorciar-se. Vozes que ela foi seguindo, que la levaram a tomar decisões que lhe han causado muito dolor, ó Deus. Coisas que ela se arrepende, mas já não há mais nada que fazer, porque ela já cometeu um erro. E o que ela quer aqui hoje, Jesus, é começar uma nova história de vida, já não seguindo mais as vozes deste mundo, nem a voz do diabo, mas ela quer a partir de hoje escutar tu voz, Jesus, obedecer tu voz, seguir essa voz, a mesma voz que guiou Abraão. Sim, aquela voz que falou com Abraão, a mesma voz que falou com Moisés, a mesma voz que guiou a Josué, a los profetas, a mesma voz que falou com o mar e ele se calmou, a mesma voz que maldigo a higueira e ela se secou. Essa voz, é essa voz que queremos seguir, tu voz, Senhor Jesus. Então vem e nesta manhã sobre essa persona que quer, ó Deus, conhecer-te, ela quer tu presença,
Ella reconoce que necesita tu fuerza, Jesús, porque las de ella ya se acabaron. Entonces escúchame, Senhor, la entrega de esa persona que ahora hará essa oração sincera, porque ela quer que tu, Jesus, lhe dê uma nova vida, ela quer tu presença. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga, hable com Ele aí a hora, hable com Ele, entrega-lhe a Ele realmente toda a sua vida, todo o seu ser. Talvez você tenha sofrido em silêncio, nadie sabe o que você enfrenta, seus padres não sabem o que você chora, não sabem os pensamentos que você traz, mas Jesus sabe. Então hable com Jesus aí agora, pida-lhe a Ele: Jesus, cambia-me, Jesus, se é verdade o que esse obispo dijo, então toca-me, llena-me, transforma-me aqui agora. Hable com Ele, hable com Jesus, hable com Ele. Diga-lhe a Ele: Jesus, se tu estás neste lugar, se realmente tu estás neste templo, então eu quero que tu me cambies, eu quero que tu me toques, eu quero que tu me dê forças, eu quero que tu me transformes. Hable com Ele, haga esse reto, haga esse desafio, porque Ele está aqui, e Ele só quer que você decida por Ele, que você se entregue a Ele, minha amiga, meu amigo. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, tu descendiste e naquele cautivério onde essa mulher estava sendo torturada, humilhada, e tu aí descendiste, Espírito Santo, e la llenaste de vida, lhe diste forças. Ó Espírito Santo, descenda aqui sobre este lugar, sobre esta pessoa sincera, sobre esta pessoa sedienta, sobre essa pessoa, Jesus, que deseja ter uma nova vida. Ó Espírito Santo, vem sobre este pueblo. Espírito Santo, desciende sobre essas vidas agora. Aleluia. Vem Espírito, vem Espírito, vem e llena-las com tu presença agora. Espírito Santo, toca-lhes, habla-lhes. Espírito Santo, habla-lhes ao coração, habla-lhes, habla-lhes, Espírito Santo, habla na mente dessa pessoa e dá-lhe forças, dá-lhe tu presença. Espírito Santo, transforma essa pessoa neste momento. Espírito Santo, Espírito Santo, como está escrito, a voz do Senhor é poderosa. É o que está escrito aqui, ó Deus, neste salmo. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestuosa. A voz do Senhor rompe os cedros. Sim, o Senhor hace pedaços os cedros. A voz do Senhor rompe as chamas de fogo. A voz do Senhor hace temblar o deserto. Aleluia. Ó Espírito Santo, vem sobre tu povo agora. Vem sobre essa pessoa, Espírito Santo, aleluia. Chama-lo para a sua vida. Dile a Ele: Espírito Santo, entra em minha vida aqui agora. Entra, eu quero que tu entres em meu coração, que tu me llenes de ti, Espírito Santo. Hable com Ele. Isso, hable com Ele. A voz do Senhor. La voz del Señor hace temblar el desierto. La voz del Señor quiebra todos los cedros. Su voz anuncia majestad. Su voz anuncia
anuncia santidad con poder, como un trueno oigo su voz, trayendo cura y liberación, oigo su voz, rompe las cadenas, alivia al afligido, sana a los enfermos y oprimidos al eco de su voz, al eco de su voz. Su poder hacia el infierno caer, nada y ningún mal puede prevalecer, al eco de su voz, al eco de su voz. Rompe las cadenas, alivia al afligido, sana a los enfermos y oprimidos al eco de su voz, al eco de su voz. Su poder hacia el infierno caer, su poder hacia el infierno caer, nada y ningún mal puede prevalecer, al eco de su voz, al eco de su voz. La voz del Senhor. La voz del Señor hace temblar el desierto. La voz del Señor quiebra todos los cedros. Su voz anuncia majestad. Anuncia majestad. Su voz anuncia santidad. Anuncia santidad. Com poder. Como un trueno. Como un Oigo su voz. Oigo su voz. Trayendo cura. Y liberación. Oigo su voz. Oigo su voz. Rompe las cadenas. Rompe las alivia al afligido. Alivia al afligido. Sana los enfermos. Sana los enfermos y oprimidos al eco de su voz. Al eco de su voz. Su poder hacia el infierno caer. Su poder hacia el infierno caer. Nada y ningún mal puede prevalecer. Al eco de su voz. Al eco de su voz. Rompe las cadenas, alivia al afligido, sana a los enfermos y oprimidos al eco de su voz, al eco de su voz. Su poder hacia el infierno caer, nada y ningún mal puede prevalecer, al eco de su voz, al eco de su voz. Aleluia. Que essa voz, que é a voz do Senhor, essa voz guia este povo a partir de agora. Que em todos os momentos que eles se sentam desesperados, afligidos, e eles te invoquem, Jesus, que tu les hables, que tu les dê fortaleza. Cada vez que eles abram a Bíblia, o Senhor se revele a eles, que o Senhor hable com eles, que eles escutem sua voz. Não importa o que digam as outras vozes, o que importa é o que disse sua voz, ó Deus, aleluia,
Aleluya. Rompe las cadenas, alivia al afligido, sana a los enfermos y oprimidos al eco de su voz, al eco de su voz. su poder hacia el infierno caer, nada y ningún mal puede prevalecer al eco de su voz, al eco de su voz. Diga que assim seja. Graças a Deus. Amém.